Olá, tudo bem com vocês? Vou fazer agora um tutorial desse efeito aqui, ó. Tá vendo? Eles me pediram para fazer, ó. Como é que eu fiz esse efeito aqui, ó? Esse efeito a gente vai trabalhar o seguinte, com máscara, né? E influência de vértices, tá? Então, eu vou ensinar a fazer esse efeito aqui, numa outra chaleira aqui, tá? Vamos lá começar. Ah, Você pega qualquer objeto que você tem, né? Eu peguei esse modelo de chaleira aqui e de porcelana, tá? E ela tá dividida aqui com alça, né? Base e tal. Tem umas peças separadas. Eu não vou juntar, mas se o objeto de você estiver unido, não tem problema, tá? Você pode juntar, ele vai dar certo do mesmo jeito. Então eu vou deixar aqui que é para a gente ver o efeito que vai dar. Então o que que a gente precisa fazer para esse tutorial aqui ele funcionar? A gente precisa vir aqui, ó, selecionar no modo de edição, tá? Eh, Esse objeto e a gente vai criar grupo de vértices, tá? O que que seria isso? O grupo de vértices é como se a gente selecionasse um grupo de vértices específicos, né? Nesse caso não vai ser específico, vai ser do geral. E a gente vai criar bem aqui, ó, nessa abazinha aqui, ó, de dados, data. A gente vai, aqui já tem um grupo criado, eu vou deletar, ó, e aí a gente vai ter aqui, vai estar assim, ó, nessa aba, Vertex Groups. E aí a gente vai selecionar todos, né? Eu vou habilitar aqui para vocês ficarem acompanhando, né? Ó, eu vou habilitar aqui todos, apertar A, e aí eu vou bem aqui no Vertex Group, desse conjunto aqui de ferramentas, vou aplicar um mais. E ele vai criar esse grupo. Não quer dizer que esse aqui já seja o grupo, tá? É importante você sempre marcar aqui ó, um assign, tá? Que aí você, se você clicar fora e você depois vir aqui em select, ó, ele vai selecionar todo o grupo, então você tem certeza, ó, deselect, select, que esse grupo foi criado e esse grupo aqui é em relação a esse grupo do corpo da chaleira. Eu posso até escrever aqui, ó, chaleira underline corpo. Posso até dar um nome. Então, tenho certeza que esse grupo de vértices está aqui. Se eu clicar nas outras peças, vocês vão ver ó, que não aparece Vertex Group, mas especificamente desse corpo da chaleira ele vai aparecer, né? Então, isso aqui é uma ferramenta muito importante do Blender que a gente vai ter que estar trabalhando, tá? Para fazer esse efeito que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Então, o próximo passo, o que, que é? A gente vai utilizar modificadores, tá? Esses modificadores desse objeto aqui, ó, ele ele estava aqui, né, que eu tinha preparado, treinado um pouco, né, antes de mostrar esse vídeo. E aqui ele tem, eu só apliquei o Subdivision Surface aqui nele, tá? Como nos outros normais. Então você vai ter um objeto, você pode aplicar esse Subdivision ou não, fica a seu critério. E aí a gente vai utilizar alguns modificadores para fazer esse efeito. Um primeiro modificador que a gente vai utilizar é um modificador da área de Edit, tá? Ele vai ser esse aqui, ó, o Vertex Weight Proximity, tá? Então o nome é um pouco intuitivo, né? A intensidade da aproximação, né, de alguma coisa, qual é o efeito que ele vai dar no vértex desse objeto, tá? Nos vértices, no caso, né? Então você vê que aqui nessa ferramenta ele já pede aqui, ó, o Vertex Group que você quer selecionar. Então a gente já tem, né, aquele Vertex Group que a gente criou. Então vai aparecer aqui, entendeu? É, Você tem que entender que quando a gente cria o Vertex Group, a gente já está pensando lá na frente. Então, assim, ter o conhecimento da ferramenta, o que, que ela pede, é que dá essa habilidade de a gente prever lá na frente alguns passos que são necessários. Então, para aplicar esse efeito, você já sabe, tem que criar um Vertex Group aqui, ó, para poder aplicar esse modificador que é o Vertex Weight Proximity. E aqui ele pergunta assim, o Target Object, né? Então é o seguinte, como ele é um modificador de proximidade, você tem que criar um outro objeto aqui. No caso,
Eu vou criar aqui um objeto que é um UV-Sphere, tá? Eu vou criar de qualquer maneira, você pode criar qualquer tipo de UV-Sphere. Então você cria, coloca ele mais para o lado, porque é esse objeto aqui que vai influenciar esse grupo de vértices aqui e causar um efeito. Então, eu criei essa esfera, ó, ele vai estar o nome esfera. Então, eu vou aqui e todos os modificadores são aplicados no objeto que você vai modificar, né? Então, eu vou criar aqui, clicar e vou selecionar qual é o target object, né? No caso, é esse aqui, ó, o sphere, tá? E verifica que ele deixa de ficar vermelho esse símbolo e ele vai ficar branco. Nessa opção aqui, ó, Proximity Mode, você tem que marcar Geometry, tá? Para ele poder funcionar, tá? E aqui o Lowest e o Highest a gente vai ver com os exemplos depois. A influência desse objeto aqui também vai estar baseado na máscara de vértice desse grupo, olha só. Então você tem esse fall off, a gente não vai mexer nele agora, mas o influence ele vai estar aqui, ó, e você vai marcar de novo o grupo de vértices aqui, ó. Pronto, marcou. Agora, a ideia é que ele cause algum efeito nesses vértices, ó, tá? Só que a gente não consegue ver ainda, porque esse objeto, ele tá, né? Ó, se eu colocar ele em um wireframe, ó, a gente verifica que ele tá passando, mas não tem nenhuma ação acontecendo nesse objeto. É porque a gente tem que aplicar mais um modificador aqui, que se chama modificador máscara, tá? Que ele vai estar aqui no Generate e vai estar aqui esse modificador chamado Mask. Ó. Nesse Mask, ele também vai pedir aqui, ó, o Vertex Group, ó, tá? E aí aqui, ó, vamos ver se ele já vai ter alguma influência nesse objeto. Tá vendo por onde ele passa no objeto, tá? E a gente só consegue ver isso daqui se ele tiver no modo wireframe, tá? Porque a gente ainda não consegue observar esse efeito. Então é importante você selecionar a esfera, vir aqui no Object e vir aqui na opção Viewport Display e marcar aqui, ó, o Wire, tá? Que aí esse aqui em algumas aulas eu já ensinei, mas esse daqui ele vai ficar dessa maneira e aí você vai poder ver qual vai ser a influência que ele vai dar nesse objeto que a gente aplicou os modificadores, tá? Ah, a gente agora vai verificar aqui, ó. Esse limiar aqui, a gente geralmente coloca em ponto 1, né? Ponto alguma coisa. Eu vou apertar o Ctrl A, né? Mas olha só o que acontece agora, ó. Você consegue observar, ó, ó o que, que ele tá fazendo? Ó. Ou seja, essa esfera, ela está causando um efeito, né? Ó, uma máscara. Então, agora a gente vai regular qual a quantidade de efeito que a gente quer nela, ó, tá? Eu vou criar nesse objeto, clicar nesse objeto e aí você vai colocar aqui, agora que você vai, ó, o lowest e o highest, tá? E aí você vai ver, ó, como é que vai essa influência, olha só, ó. Tá vendo? Se você passar por lá, ó, e aí ele dá essa influência nesse objeto, tá? Eu vou colocar aqui, eu gosto de... É importante você apertar o Ctrl A aqui para que essa influência ela comece a limitar, né, fazer o ajuste da geometria do objeto que vai ter essa influência. Se você ampliar ele, olha só, tá vendo? Ele tem uma certa influência nesse objeto lá, ó. Então, se você amplia ele e aperta o Ctrl A, Rotate Scale, olha só, ele dá uma mudada nesse ponto. Eu gostei do efeito de colocar ele mais embaixo aqui, ó, e aí ele cortando para cima, tá vendo? Ó? Então, isso daqui é o que você tem que fazer para causar esse efeito ó, de máscara, né?
Então, no objeto que você quer que sofra o efeito, você vai aplicar o modificador Vertex Weight Proximity, vai ajustar aqui para Geometry, né? Se ficar no Object, olha só o que acontece. Não acontece, né? Então, por isso que tem que ser aqui, ó, para Geometria, perdão. Aqui, ó, Geometria. E aí você ajusta esses dois campos, tá? A influência pode deixar em 1, tá? E aí depois você pode experimentar, né? Ó, a influência em 1, a influência em 0, ó, como é que fica, tá? Você pode ajustar esse threshold aqui, ó, também para saber qual é o limite, né, dela. Olha lá. Então, a esfera ela vai servir só de um artifício para aplicar essa ferramenta, beleza? Esse aqui é um ponto. O próximo é o seguinte, como é que dá aquele efeito de parecer esse objeto como se fosse um aramado, né? Esse objeto aqui. Então eu faço assim, né? Eu pego esse objeto e duplico ele. Então eu vou aplicar aqui um Shift D, tá? Ó, dupliquei esse objeto e deixei no mesmo lugar. Vê que ele cria um novo objeto aqui, ó. Esse objeto duplicado, eu não mexo nele onde ele está no lugar dele, tá? Então, o que que eu faço? Eu apenas vou tirar essa opção desse segundo objeto. Eu vou tirar esse modificador mask. Eu tiro o modificador mask dele. Então, olha só. Eu tenho dois objetos iguais. Só que esse segundo objeto, que eu quero que ele fique por dentro, que ele apareça assim que o da frente sumir, eu quero dizer que ele é wire. Né? Então, eu vou aplicar aqui um generate, um modificador wireframe. Tá? Então, esse aqui é o objeto que eu criei, ó, que eu copiei, que eu dupliquei. E aqui, você vai verificar esse thickness aqui, né? Que é o tamanho desse aramado aqui, tá? A espessura dele. Então, vou colocar aqui em ponto 1. Deixa eu ver aqui. Eu vou até apertar Ctrl A, né? Aplicar ó, é muito importante, gente, aplicar o Ctrl A, porque às vezes o efeito não aparece. Então, olha só, apliquei o Ctrl A e agora apareceu o aramado. Mas, ó, o aramado e a peça de dentro, né? É a peça que a gente estava trabalhando. Verifica que esse efeito, ó, ele só dá na outra peça. Ó. Só que eu quero o seguinte, eu quero que esse aramado aqui, ó, ele só apareça quando eu estiver retirando esse 3D aqui, né? Esse corpo da chaleira, né? Com aplicado material, só quero que ele apareça quando sair esse material aqui. E eu quero, de repente, que ele apareça com outro material. Então, eu vou aqui, vou escolher, vou apertar o 5, que é para isolar o material. E eu vou colocar aqui que ele vai ser um material wire, né? De aramado. Ou, por exemplo, arame. Vou colocar assim, arame. Pronto. Peraí. E aí eu vou aplicar uma cor. Eu vou colocar uma cor aqui meio magenta. Ó. Tá vendo? E eu vou aplicar essa cor aí magenta, beleza? Pronto. E aí eu quero que ele apareça só quando sair, ó. Aqui no momento ele está aparecendo enquanto tem o outro corpo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa peça aramada, tá? Vou lá no meu modificador, que ele está aqui, o wire. E bem aqui tem uma opção de Vertex Group. Lá eu vou colocar o vertex da chaleira. Ó. Só que olha o que acontece. Ele está indo para o mesmo ele está sumindo e aparecendo no mesmo sentido que eu quero. Eu quero que ele faça o contrário. Eu quero que ele apareça quando eu passar a esfera e que ele suma, né? Ao contrário, é feito ao contrário. Então eu vou selecionar esse aramado aqui nesse vertex grupo aqui, ó, e apertar essa opção aqui, ó, invert. Tá vendo? E aí, ó,
Esse objeto aqui, ó, quando ele for se aproximar, ele vai influenciar aquele armado em aparecer, ó. Tá vendo como ele vai se formando? E ele vai, ó. Então, na medida que ele se aproxima, ó, olha só, na medida que ele se aproxima, ó, ele vai dando os detalhes e vai tirando e aparecendo outro, tá? Ah, deixa eu aplicar um Ctrl A nesse objeto aqui também. Então, olha só, no momento que ele se aproxima, ele vai formando, ó, as linhas e vai tendo a influência, ó, tá? Então, é assim que a gente faz esse efeito. E aí você pode ir ajustando aqui, ó, por exemplo, vou selecionar aqui, vou colocar aqui 10. E aí, essa área aqui, ó, de influência, eu vou colocar 1, ó. Ela vai sendo menor, né? Se eu colocar 50, ó. Tá vendo que ela fica mais forte aqui? Então eu vou colocar aqui, se eu colocar 0, ó, aí ela já começa mais suave, ó. Tá vendo? Eu vou colocar aqui 10, que eu achei que foi um número interessante. E aqui, ó, no outro eu coloquei 10 e 100 também. Coloquei 50, eu vou colocar 10 aqui. Foi menos, né? Vou colocar 50 mesmo. 50 e 100, e nesse aqui eu coloquei 10 e 100, ó. Tá vendo? Então, esse é o efeito que faz. Para ficar com aquela ideia de luminosidade, né? Isso daqui, é só ir lá nos materiais, vir aqui na opção de Emission, eu vou colocar aqui, ó, mais claro, tá? E uma emissão mais magenta também, ó. E aí, para mim ter aquela visão, né, mais forte, eu tenho que aplicar esse bloom, tá? Se esse bloom não tiver acionado, ele não dá a ideia de luz, tá? E esse aqui é o limiar, o threshold, tá? Se é mais ou se é menos iluminado. E aí você pode ir ajustando isso aqui também, esse bloom, tá? Mas se ele não tiver, ele vai ficar meio opaco, tá? Essa era a cor aqui. E aí você tem que aplicar o bloom, ir lá nos efeitos de emission e pode, ó. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou pegar vou desabilitar o bloom, ó. Ele dá uma luz, mas não dá uma luz legal. Então você habilita, olha só. Então, esse aqui é o esquema do material, ó. E aí você pode aumentar a intensidade dele aqui. Eu vou colocar uma intensidade, tá bom, 7,5, ó. E aí ele faz isso, olha aí, ó. Ó. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo um pouquinho mais longo, mas ele dá um efeito bem maneiro, né? Então é isso. Aí você pode aplicar no seu projeto aí, ó. Se eu apertar agora, vou habilitar a câmera. Se eu apertar aqui fazer um rendering. Show. Movimentar aqui a câmera. Apertar aqui um F12. Olha só. Né? O objeto fica assim, ó. Então é isso. Obrigado e até a próxima.